Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal. Dê aquele like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, acionem o sininho e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, falaremos sobre questões temáticas da China. A China tem sido muito cobrada em concursos de vestibulares e também na prova da SpaceX. Fiquem ligados, já falamos dos conflitos regionais que têm a participação da China e no nosso encontro de hoje iremos falar de alguns assuntos temáticos de grande importância envolvendo a China, que é hoje a segunda maior economia do mundo e uma das maiores potências militares do planeta. Moçada, começamos o nosso encontro falando sobre o fim da política de filho único. Essa política de filho único foi implantada em 1979. Mas, se vocês observarem esse gráfico, onde a linha amarela representa a taxa de fecundidade, e perceberem que aqui, no final da década de 1970, a taxa de fecundidade na China já se encontrava em acentuado declínio, logicamente há de se concluir que a criação dessa política de filho único não teve sentido, até mesmo porque de lá até o final da década de 2010, as alterações verificadas na taxa de fecundidade na China podem ser consideradas muito pequenas. E o fim dessa política de filho único foi aprovada no ano de 2015. Até mesmo porque o governo chinês, preocupado com a questão do envelhecimento da população, a China tem hoje mais de 17% da sua população com idade igual ou superior a 60 anos, e as previsões indicam que nos próximos 30 anos essa população idosa irá ultrapassar a casa dos 30%, ou seja, daqui a 30 anos a China será um país de população envelhecida. Então, o governo decidiu extinguir a política de filho único como forma de incentivar os casais a terem um segundo filho. Mas, mesmo com o fim da política de filho único, o resultado não foi significativo. Tivemos apenas um pequeno aumento da taxa de fecundidade e a China continua mantendo uma taxa de crescimento populacional que pode ser considerada baixa, na faixa aí de 0,6% ao ano. E eu acredito que no futuro, nos próximos anos, a continuar com essa taxa de crescimento da população num patamar tão baixo, o governo chinês terá que adotar medidas de incentivo à natalidade, para que se possa promover a renovação da mão de obra e garantir o crescimento e o desenvolvimento econômico do país. Basta lembrar que um país de população envelhecida tão grande acaba constituindo-se num sério problema para o próprio governo em função dos gastos que o pessoal da terceira idade impõe no governo. Apesar de que, lá na China, a responsabilidade de criar
os idosos, é dos filhos do sexo masculino. Aqui nós temos a estrutura etária chinesa, a pirâmide etária da China, onde podemos perceber que a parte de baixo da pirâmide, onde concentra a população jovem, tem uma base estreita, típica de um país que registra uma taxa de crescimento populacional pequena. A China ela tem algo em torno de 23% da sua população com idade igual ou inferior a 19 anos, ou seja, a população jovem da China é pequena. E a população idosa na China tem idade igual ou superior a 60 anos, hoje constitui mais de 17% dos chineses. Então, essa pirâmide etária da China, ela vem passando por transformações típica de um país que, ao longo da sua história recente, tem passado pelas fases de transição demográfica e vem registrando já há algumas décadas uma taxa de crescimento populacional pequena. A expectativa de vida lá na China está aí na casa dos 77 anos, é similar à expectativa de vida atual da população brasileira. Aqui nós temos a distribuição da população chinesa. Pode-se perceber que a população da China é muito mal distribuída. Nas províncias orientais, nós temos grandes concentrações populacionais. Ou seja, aqui nós temos os formigueiros humanos da China. E na medida em que você caminha para o oeste e para o norte do país, essas densidades demográficas vão diminuindo, até mesmo porque no oeste da China nós temos o deserto de Taklamakan e no norte da China nós temos o deserto de Gobi. E lá no sul da China nós temos a região da Cordilheira do Himalaia. Apesar dessa população chinesa ser mal distribuída, o governo chinês tem promovido migrações de chineses para ocupar os vazios demográficos do país, como forma, inclusive, também de ampliar a exploração dos recursos naturais da China e até mesmo por questões de segurança. Muitos presos políticos, aqueles que são condenados a um processo de reeducação, são levados para as províncias do norte e ocidentais, onde lá vão cumprir penas, através de um trabalho forçado e um processo de reeducação. E após cumprirem suas penas, poderão permanecer nessas províncias ou voltarem para as suas cidades ou províncias de origem. Lembrando que a China é o país mais populoso do mundo, a população chinesa da atualidade já ultrapassa a casa dos 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Mesmo sendo um país populoso, como vocês podem ver através desse mapa referente à densidade populacional, a população da China não é bem distribuída. Aqui nós temos um gráfico mostrando a evolução do processo de urbanização chinês. A China tem, na atualidade, um pouco mais de 60% da sua população vivendo em cidades. Esses dados são de 2020, portanto, dados bastante recentes. E, através desse gráfico, é possível vocês perceberem que foi a partir da década de 1980 que o processo de urbanização na China
cresceu num ritmo mais acelerado, até mesmo porque as reformas econômicas implantadas, tanto nas cidades como no campo, foram de suma importância para o crescimento do êxodo rural e para o avanço do processo de urbanização na China. O país, hoje, em função das suas expressivas taxas de crescimento econômico, tem conseguido, através de grandes programas habitacionais, promover a construção de casas para esse crescente número de pessoas que vêm do campo buscar a sorte nas cidades, ou seja, vêm com aquela perspectiva de melhorar de vida. Mas há de se destacar que muitos chineses que chegaram nas principais cidades do país vivem em condições um tanto quanto difíceis, até mesmo porque o custo de vida nas cidades é maior do que no campo e a questão da moradia, pelo menos aquela moradia digna, não está disponível para toda essa população que vem do meio rural. Muita gente vive em casas com precárias condições, são pessoas pobres. A China ainda não conseguiu erradicar de todo a pobreza, apesar de que é o país que, nas últimas décadas, conseguiu tirar o maior número de pessoas da situação de pobreza. Estima-se que de 1990 para cá, durante 30 anos, cerca de 500 milhões de chineses deixaram de ser pobres. As cidades crescem num ritmo alucinante, os principais centros urbanos industriais, e, logicamente, como toda grande cidade, requer investimentos em logística de transporte, geração de empregos, enfim. São cidades que passam por um rápido processo de modernização, transformação, mas que também apresentam os problemas típicos das grandes cidades do mundo ocidental. Aqui nós temos as reformas no campo. As reformas no campo tiveram início com as reformas econômicas iniciadas no país em 1976 por Deng Xiaoping e Xu Enlai, quando então houve uma decisão do governo chinês de extinguir as comunas populares que haviam sido criadas num programa denominado Grande Salto para a Frente, surgido em 1958, quando então o governo chinês agrupou várias cooperativas agrícolas, criando as comunas populares, que deveriam ser unidades autossuficientes, não só na produção de alimentos, como também de determinados produtos industriais. Como o projeto das comunas populares acabou não dando o resultado esperado pelo governo chinês, no início das reformas econômicas, houve uma decisão de extinguir as comunas populares. A terra permanece como propriedade do Estado, porém, ela é arrendada por períodos de 15 anos, através do que é chamado de contrato de responsabilidade familiar. Os camponeses que arrendam a terra podem renovar esse contrato. Em caso de morte, os descendentes podem manter e renovar o contrato. Todavia, eles têm por obrigação vender 50% do que produzem para o governo pelo preço estipulado pelo governo. O restante eles podem vender nos mercados privados. Essa medida, adotada pelo governo chinês, foi responsável não só pela modernização do meio rural na China, como também pelo crescimento substancial
da produção agrícola. A China é hoje um dos maiores produtores de grãos do mundo. Claro, nenhum país precisa tanto produzir alimentos como a China, até mesmo porque quase 20% da população mundial é composta por chineses. Apesar da China ser um grande produtor mundial de alimentos, em função da sua enorme população, o país se vê obrigado a importar alimentos, inclusive do Brasil e de outros países do mundo. Aqui nós temos uma imagem de camponeses chineses numa lavoura de arroz. Aliás, a China é o maior produtor mundial de arroz. Aqui nós temos a criação das zonas econômicas especiais, as ZEEs. A criação das ZEEs pode ser considerada como a mais importante medida adotada pelo programa de reformas que o governo chinês introduziu no país a partir de 1976. Essas zonas econômicas especiais foram inicialmente implantadas nas mais importantes províncias orientais do país, com a finalidade de atrair o capital internacional, ou seja, empresas multinacionais para a China, como forma de modernizar a economia chinesa, uma vez que o país apresentava, naquele momento em que a terceira revolução industrial já estava em curso no mundo, uma defasagem do seu parque industrial muito grande. Então, o governo chinês entendeu que era preciso promover reformas estruturantes da sua economia, e um dos setores privilegiados foi exatamente o setor industrial. Nas ZEEs, você tem uma área livre de impostos, ou seja, um tipo de zona franca, que foi criada com a finalidade de atrair empresas multinacionais. Inicialmente, através da formação de joint ventures, que é uma associação das empresas multinacionais com empresas de capital estatal chinesas. O capital internacional, os grandes grupos empresariais do mundo, viram na China uma grande oportunidade. Em primeiro lugar, porque a China é o país mais populoso do mundo, tem um mercado consumidor que, de acordo com a visão empresarial, teria um potencial de compra muito grande na medida em que a economia se desenvolvesse, o poder aquisitivo aumentasse e parte da população tivesse acesso aos bens de consumo que até então eram muito restritos dentro do país. A mão de obra disciplinada, muito barata, reduz o custo de produção. A carga tributária na China é muito enxuta. O país possui uma boa logística de transporte, ferrovias, rodovias, hidrovias, instalações portuárias, bons aeroportos. O país, portanto, investiu também em comunicações, geração e distribuição de energia. Então, a infraestrutura existente na China, por atender a visão empresarial, atraiu investimentos para dentro do país. Ora, a taxa de câmbio na China é extremamente favorável, o que torna os produtos chineses altamente competitivos no mercado internacional. As taxas de juros praticadas no país são muito baixas. Então, um conjunto de fatores contribuíram para que a China recebesse um aporte de investimentos estrangeiros diretos enorme, razão pela qual, de 1976 para cá,
foi o país que registrou a maior taxa de crescimento econômico do mundo, a ponto da China ser hoje a segunda maior economia mundial. E, de acordo com as projeções feitas por analistas, a China será, até o final dessa década, a maior economia do mundo. Ou seja, vai ultrapassar os Estados Unidos. Recentemente, o governo chinês aprovou a ampliação das reformas e também a implementação de zonas econômicas especiais na China Central e também na China Ocidental, como forma de reduzir as grandes disparidades econômicas existentes no país e, de certa forma, entre aspas, harmonizar o desenvolvimento econômico da China. Aqui nós temos a iniciativa, a Rota e Cinturão, o que ficou conhecido pela nova Rota da Seda, o conjunto de investimentos que o governo chinês fará na Rússia, na Ásia Central, na Europa e também no Oriente Médio, até a África, para poder, através de uma logística de transportes e comunicações, ampliar as relações comerciais da China com vários países do mundo. A Rota e o Cinturão, ou não, a Rota e o Cinturão constituem, portanto, na atualidade, os maiores investimentos realizados pela China no mundo nessa questão que envolve a infraestrutura de transportes e comunicações, como forma de ampliar a capacidade da China em exportar os produtos lá produzidos e também importar de vários mercados do mundo os produtos de que necessitam. Esses investimentos são de bilhões e bilhões de dólares e têm um prazo para finalização que irá se estender por mais de uma década. Esse projeto foi lançado com grande estardalhaço em 2013 e as obras estão em andamento em vários países do mundo que têm recebido esse aporte de investimentos chineses e, logicamente, que a integração de mercados interessa não só a China, como todo e qualquer país que será beneficiado por essa logística de transportes e a infraestrutura de comunicações que permitirão o estreitamento ainda maior das relações econômicas e comerciais da China com países da Ásia Central, Oriente Médio, Europa e continente africano. Aqui nós temos os investimentos chineses na África. Os investimentos chineses no continente africano cresceram muito nas últimas décadas, uma vez que a África é um país rico em recursos naturais e o governo chinês entendeu que era preciso investir no continente africano em infraestrutura de transporte, construção de ferrovias, construção e modernização dos portos, construção de rodovias, construção de usinas hidrelétricas, melhoria da infraestrutura de comunicações. O governo chinês tem promovido enormes investimentos no setor agrário e na África hoje temos importantes fornecedores de grãos para a China, principalmente a soja. O país tem investido também na exploração de petróleo e gás natural, minerais metálicos e não metálicos, matérias-primas que são essenciais
para o desenvolvimento da China. A China e Estados Unidos são, na atualidade, os países que mais investem no continente africano. E boa parte dos investimentos chineses destinados ao continente africano estão concentrados na chamada África subsaariana. Alguns países da região, em razão desses pesados investimentos chineses, têm registrado taxas de crescimento econômico que podem ser consideradas até expressivas, o que tem, de certa forma, contribuído para a ampliação da oferta de empregos e a redução da pobreza em alguns desses países. Aqui nós temos a guerra comercial contra os Estados Unidos. Essa guerra comercial, na verdade, ela vai ter início no ano de 2018, quando então o presidente Donald Trump anunciou algumas medidas para restringir o acesso de produtos chineses no mercado norte-americano. Na verdade, a taxação de produtos chineses atingiu mais de 5 mil itens. E, em retaliação, o governo chinês também anunciou o aumento das taxas sobre a importação de produtos procedentes dos Estados Unidos, que afetaram centenas de itens, dando início aí uma guerra comercial cujo desfecho deixou o mundo um tanto quanto preocupado, uma vez que essa guerra comercial poderia, inclusive, afetar até mesmo os interesses do Brasil. Durante a gestão do governo Trump, tivemos momentos em que os dois países sinalizavam a assinatura de um acordo comercial para reduzir as tensões no âmbito do comércio externo, ou seja, no âmbito das relações comerciais entre os dois países, mas também a seguir, o governo Trump anunciava novas medidas para restringir o acesso de produtos chineses no mercado norte-americano, levando o governo chinês a retaliar, adotando também medidas para restringir o acesso de produtos norte-americanos no mercado chinês. Agora, com a não reeleição do Trump e a eleição do Biden, vamos ver como é que fica essa questão das disputas comerciais entre a China e os Estados Unidos. Tudo leva a crer, né, de repente, que o novo presidente dos Estados Unidos consiga estabelecer um acordo comercial com a China para pôr fim a essa guerra comercial que não interessa nem para os dois lados e muito menos para o mundo ver que essas disputas comerciais possam não só afetar as relações econômicas, como também as relações políticas entre Estados. Isso é ruim, de uma certa forma, para o mundo. Moçada, espero que vocês tenham gostado da aula. Dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal, ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Vocês estão recebendo aulas 0800 para ajudá-los a passar nos concursos. Um beijão no coração, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!